trecho da obra Da Modinha ao Sertão, vida e obra de Catulo da Paixão Cearense, de Luiz Américo Lisboa Júnior. O Trovador, 1877 a 1910. A Modinha. Considerada como o primeiro gênero musical autenticamente brasileiro, a modinha tem suas origens nas cantigas ou modas, nomes pelos quais eram designados todos os tipos de canção no início do século XVIII. De melodia apaixonada, seu caráter langoroso reflete bem o espírito que predominava na população da colônia, como bem define Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, ao tratar desse espírito lírico sentimental que invadia o Brasil. Uma suavidade dengosa e açucarada invade, desde cedo, todas as esferas da vida colonial. Nos próprios domínios da arte e da literatura, ela encontra meios de exprimir-se, principalmente a partir dos 700 e do rococó. O gosto do exótico, da sensualidade brejeira, do xixisbeísmo, dos caprichos sentimentais, parece fornecer-lhe um providencial terreno de eleição e permite que, atravessando o oceano, vá exibir-se em Lisboa, com os lunduns e modinhas do mulato Caldas Barbosa, Holanda, 2003, página 61. De fato, foi Domingos Caldas Barbosa, filho de um português com uma escrava, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1739, o responsável pela criação da modinha brasileira, que traduzia o lirismo, a sensibilidade e a veia satírica de nosso povo. Seu sucesso em Portugal, a partir de 1775, é inquestionável, mesmo que fosse necessário utilizar meios não muito ortodoxos para driblar o preconceito da época, como travestir-se de padre, como descreve Mozart de Araújo em A Modinha e o Lundu, no século XVIII. Para merecer a graça de se fazer ouvir pela nobreza e penetrar com sua viola no palácio de Belém ou de Queluz, teve que usar da batina, que nele, diga-se de passagem, não foi nem uma tendência e muito menos uma vocação. A batina era um pretexto e um artifício que lhe garantia o ingresso na corte, para vencer os fatores adversos da cor e da pobreza. E a viola granjeava-lhe a simpatia das damas da corte. Caldas Barbosa improvisava lundus e escondia o talento na modéstia com que cantava, não as modas que requeriam o cravo e a voz impostada, mas suas cantigas à viola, cantigas que já não eram modilhos, que já não eram pretensiosas modas a solo, mas simplesmente modinhas. Araújo, 1963, páginas 29 e 30. Caldas Barbosa conquistou fama e respeito em Portugal, assumindo o nome Arcade de Lereno Celinontino, após seu ingresso na nova Arcádia de Lisboa, além de ser um dos fundadores e presidentes da Academia de Belas Letras de Lisboa. Publicou uma coletânea de suas modinhas em 2 volumes, com o título de Viola de Lereno, cuja primeira edição apareceu em Lisboa em 1798. O segundo volume foi publicado em 1826, portanto, após a sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro em 1800. Quanto à paternidade da modinha como legítimo gênero brasileiro, esta foi atestada pelo embaixador da Inglaterra em Portugal, Lord Beckford, em 1787, durante o reinado de Dona Maria I, que, mesmo sem citar Domingos Caldas Barbosa, torna evidente, pela época de sua narrativa, que só poderiam ser atribuídas a ele as modinhas brasileiras que ouvia. Em uma ocasião que tomou parte de uma festa realizada no Palácio Real, foi convidado por 2 damas de honra da rainha, as irmãs Lacerda, para uma apreciação musical íntima e, ao adentrar aos aposentos, verificou que eles estavam apinhados de sobrinhos, sobrinhas e primas, aglomerados em torno de 2 jovens muito elegantes, as quais, acompanhadas pelo seu mestre de canto, um frade baixo e quadrado, de olhos verdes, cantavam modinhas brasileiras. Araújo, obra citada, página 4.
Após a audição das modinhas, sente-se inebriado e declina as seguintes impressões. Elas consistem em lânguidos e interrompidos compassos, como se, por excesso de enlevo, faltasse o fôlego e a alma anelasse unir-se à alma a fim do objeto amado. Com uma inocente despreocupação, elas se insinuam no coração, antes de ele ter tempo de se resguardar contra a sua sedutora influência. Imaginais saborear leite, mas o veneno da voluptuosidade é que vai penetrando nos recessos mais íntimos do ser. Ibidem, página 41. Em outro trecho de suas memórias, Lord Beckford não deixa dúvidas quanto à sua apreciação sobre a origem da modinha. Quanto a mim próprio, devo confessar que sou escravo das modinhas, e, quando penso nelas, não posso deixar a ideia de deixar Portugal. Pudesse eu alimentar a mínima esperança de sobreviver a uma viagem de 2 meses, e nada me impediria de partir para o Brasil, a terra natal das modinhas. Ibidem, página 42. A partir dos últimos anos do século XVIII até a segunda metade do século XIX, a modinha era um gênero tipicamente de salão, cultivada pela elite. Contudo, com a inauguração em 1831 das lojas de Francisco de Paula Brito, editor, jornalista, escritor, poeta e dramaturgo carioca, 1809-1861, instaladas na Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, que incluíam tipografia, livraria, editora e uma casa de chá, se iniciaria um intercâmbio entre a classe culta e as vozes das ruas. Nas lojas de Paula Brito, reuniam-se a primeira geração de escritores e poetas românticos, como Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Machado de Assis. Pelo caráter democrático de suas reuniões, onde se discutiam diversos temas e eram também frequentadas por trovadores e seresteiros, criou-se uma instituição sem estatutos, a Sociedade Petalógica do Rocio Grande, nome devido à liberdade que seus membros davam à imaginação, uma peta igual uma mentira. Entre discussões acaloradas, um frequentador destacava-se executando suas modinhas, o poeta, compositor e violinista Laurindo Rabelo, conhecido como o poeta lagartixa, devido à sua compleição magra e desengonçada. Nasceu no Rio de Janeiro em 8 de julho de 1826 e faleceu em 28 de setembro de 1864. Laurindo foi o artista mais importante da fase de transição entre a modinha de salão e a sua popularização como canção de serenata executada ao violão por boêmios, transformando-a no gênero mais popular de canção urbana entre as 2 últimas décadas do século XIX e a primeira do século XX. Em seu livro Artistas do Meu Tempo, Melo Moraes Filho assim se refere a ele, quando na intimidade dos amigos. Entre um e outro polo, porém, horizonte todo de azul e fantasia rasgava-se-lhe ao nobre sentir, e, durante esse intermédio de expansões felizes, o poeta comparecia radioso aos festins modestos, figurava na hospedagem assídua e demorada de um grupo amigo, de dedicações ininterrompidas, que se chamavam Dias da Cruz, Paula Brito, Manuel Hilário Pires Ferrão e o velho Almeida Cunha, apelidado o Cunha dos Passarinhos, em casa de quem passava semanas inteiras a pilheriar, improvisar, cantar modinhas e lundus ao som do violão, com os rapazes da família, com o saudoso João Cunha, que lhe fazia as músicas para as composições múltiplas. E Laurindo Rabelo, em ceroula e sentado na cama, de pernas cruzadas em pé, tangia o melodioso instrumento, e entusiasmado pelo virtuose que, inspirado, lhe interpretara o sentir dos versos, exclamava por vezes, arpejando esplêndido, floreando nos bordões: "Estamos casados, João." Moraes Filho, 1904, página 162.
Em outro trecho, Melo Moraes Filho narra a popularidade e o respeito que Laurindo Rebelo exercia quando frequentava as festas promovidas em casas de família, interpretando modinhas e lundus acompanhado do violão. Em geral, depois de adiantada a hora da noite, quando a música ia estridente e as danças ferviam em rodopio, certo número de apreciadores apinhava-se ao redor de Laurindo, que, menestrel e bardo, a um dos ângulos da sala de jantar, cantava ao violão sentimentais modinhas e buliçosos lundus, que traziam em aberta hilaridade os mais sisudos e respeitáveis circunstantes. À semelhança de Gonzaga, que não cantava a letra que não fosse sua, os versos dessas canções nacionais eram de inspiração própria e ao sabor do tempo, e aos quentes arpejos do violão, a lascívia sugestionante do ritmo, em meio de gargalhadas baixinhas, de bravos repetidos, de palmas abafadas, cantava o trovador moreno a tentar os rapazes e a galvanizar os velhos, o lundu do banqueiro, da bengala, da romã, das rosas do cume, do gosto que excede a todos e da chave, com a expressão que só ele sabia dar, com os cestros que lhe reconheciam peculiares. Moraes Filho, obra citada, páginas 170 e 171.